Oiê, boa noite. Dá um oi pro prof aí, por favor. Dá boa noite pro prof. Oi, Vanessa. Oi, 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 Bia. Todo mundo tá aí? Fala uma coisa pra mim, assim. Tá bom o áudio? Notou que eu tô de microfone novo? Olha ali que bonitinho que eu tô de microfone. Tá bem bom? Tá bem bom? Tá. Tá vendo bem as coisinhas ali? Tudo certo? Vamos começar então? Bora, bora! Objetivo da aula de hoje. Vamos falar, tá? Da Boa noite, Maria Luísa. Malu, Malu, Malu. Olha só, vamos falar de termologia, certo? Aí o que eu quero que tu entenda, tá? Quando eu falo de termologia, eu começo desde o início da termometria, passo pela dilatação, vou na calorimetria, aí depois na transmissão de calor, falo da lei de Fourier. Isso tudo eu estou considerando que eu já te. Aí eu penso assim, né? Quem está aqui e é meu aluno no presencial, a gente já viu isso no presencial, no nosso material do Fleming. Se a tua situação é com outro professor, ele segue em mente, vai estar igual. Então eu vou considerar a termologia aqui a partir dos gases, porque vai ser meio corrido para trabalhar. Então isso aí a gente vai ver para a prova, tu entendeu? Porque o objetivo desse curso é ver os assuntos que a gente não vai ver porque está no outro semestre. Tá comigo nessa? Tu entendeu? Então por isso que eu vou meter a termometria, a termologia, porque vai ter uma parte aí que não vai rolar da gente ver bem tranquilinho. Tu entendeu? Dá um ok aí. Não estou dizendo que não vai cair as outras partes que eu vou colocar hoje, tá bem claro? Dá um ok para tu entendeu, Malu? As outras coisas tu tem que saber. Lei de Fourier, por exemplo, ali, o fluxo de calor, Ka delta T sobre L. Meu Deus, dá uma olhada nisso que o prof tem uma. Sabe? Eu gosto bastante disso e acho legal a gente ver. Então vamos aqui, tá? Olha só. O que eu vou falar contigo hoje é isso aqui, ó. Termodinâmica, certo? Vou trabalhar contigo a termodinâmica. E o que é a termodinâmica? A termodinâmica, ela trabalha essas relações da transformação da energia térmica em energia, por exemplo, mecânica, tá? Então, quase tudo que eu vou trabalhar contigo é com o objetivo de tu entender isso aqui, ó. De tu entender isso aqui. Vou fazer aqui no quadro, tá? O desenho do que é para representar. Olha só, olha só. O que é isso aqui que eu estou colocando no quadro? Eu estou desenhando aqui um cilindro, tá? Esse cilindro aqui, ele é uma parte do motor a combustão, né? Então, o cilindro aqui ele vai ser importante para a gente ver essa coisa da transformação gasosa que vai remeter em um trabalho. O prof já falou para ti. O que é trabalho? Trabalho está relacionado com a transformação da energia. Sempre que um corpo ele realiza trabalho, é porque, de certa forma, ele transformou energia. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu tô, ó, fazendo para ti assim um motorzinho, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um cilindro, certo? Os carros, eles têm geralmente 4 cilindros. Então, por exemplo, se o carro ele é 1.0, ele tem 4 cilindros de 250 centímetros cúbicos, tu entendeu? Agora, se ele é 2.0, é 4 de 500. Então, o carro 2.0 consome mais combustível. Por quê? Porque aqui meio que tem assim uma mistura de oxigênio com combustível, tá? E esse negócio aqui acontece o quê? Tem a vela aqui, ó. A vela solta uma faísca. Quando ela solta uma faísca, isso aqui explode. Bum! Quando isso aqui explodir, o que vai acontecer? Vai acontecer, ó, isso aqui. Olha só. Esse cara ele vai expandir,
Aí o cilindro, ó, ele vai acabar que essa parte aqui, sabe o nome dessa parte aqui? Essa parte aqui chama pistão, tá? Esse pistão aqui, ele funciona como se fosse, tá? Como se fosse um êmbolo, tu entendeu? Sabe o êmbolo da seringa? Então, aí o que acontece? Aqui o gás ele expandiu. Nessa expansão aqui, a gente pode dizer que o gás realizou um trabalho, mas calma que a gente está conversando ainda, tá? Então, olha só. Eu vou apagar essa parte aqui porque eu preciso aqui, né? Uma questão de design aqui, eu vou apagar e já vou falar, vou escrever mais coisinhas contigo. Quando esse gás aqui ele variar, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai avaliar o estado do gás. O que que eu vou? Eu vou prestar atenção no gás, tá? Do gás aqui, eu vou prestar atenção em três grandezas importantes. Quais são as três grandezas que eu vou prestar atenção? Olha só. Pressão do gás. Eu vou prestar atenção no volume do gás. E eu vou prestar atenção também, ó, na temperatura do gás, tá? Aqui a temperatura é importantíssimo tu te ligar de uma coisa. A temperatura aqui necessariamente ela tem que estar sempre, oh, sempre em Kelvin, tá? Essa temperatura ela tem que estar sempre em Kelvin, certo? Só estou olhando aqui o chat rapidinho, tá tudo ok. Eu sempre dou uma olhadinha para ver se as pessoas estão conversando com o prof, né? Muito bem, muito bem. Então, tu tá entendendo? Olha só que legal. Agora, o que acontece? Se eu for prestar atenção nessas três grandezas do gás aqui, tu tá vendo a minha setinha bem ali? Tá vendo bem ali. Olha só, vai aparecer aqui esse cara para tu estudar. Tu já ouviu falar? Claro que já, né? Ó, a equação de Clapeyron, tá? O que faz a equação de Clapeyron? Ela relaciona essas três grandezas. Então eu tenho lá um gás num certo estado. O que é o estado? Que estado que tu tá agora? Ah, professor, eu tô preguiçoso, eu tô deitado na cama assistindo a aula com o laptop deitado do peito, assim. Vai se ferrar, né? Tu é preguiçoso. Mas é o teu estado. Ah, não, o outro lá não, eu tô assistindo, já vi, tá? Uma vez um aluno assistiu uma aula minha na esteira, pirado, assim, ou na esteira, correndo. Cada um tá no estado. Agora, o gás, como que eu vou olhar o estado dele? Eu vou prestar atenção na pressão, no volume, na temperatura. Aí eu relaciono eles todos assim, ó. PV é igual a nRT. Bem rasinho, assim, bem rasinho, tá? Tu vai relacionar, tu vai comparar esses três. Então, ele vai te dar pressão, o volume, vai perguntar a temperatura. Este cara aqui é o número de mols, certo? Esse cara aqui é o número de mols, o Nzinho, e o R ele é uma constante. Tu sabe disso, é uma revisão rápida. Essa constante vai depender dos dados que tu tem para trabalhar, né? Então essa constante aqui ela pode ter dois valores. O R pode ser 0,082. Aí tem que ficar ligado, porque vai estar em ATM a pressão, ATM litro, mol Kelvin. Mol e Kelvin nunca muda, tá? Ou pode estar no Sistema Internacional de Unidades, 8,3 Joule. Uhum. Mol Kelvin nunca muda, tá? Então aqui é a informação que tu conhece. Então o que, que eu falei de início? Olha só. Olha como eu tô ligando tudo para ti para eu falar numa aula só. Aqui é o estudo dos gases. Por que, que eu estudo o gás? Quando o gás receber essa faísca, ele explode. Ele varia volume, varia pressão, varia temperatura. Essa variação aqui faz esse cara expandir. Então eu posso trabalhar só essa parte do gás, ver o que aconteceu aqui. Tá ok? Dá um ok pro prof que tu viu essa primeira parte, tá? Agora o que, que eu quero falar mais? Tu pode comparar o gás em dois estados também. Por quê? Porque eu posso ter o gás nesse estado aqui, ou
eu posso ter o gás num outro estado. Ó. Por exemplo, eu venho aqui e eu comprimo esse gás. O que é comprimir? Diminuir o volume dele. Então eu peguei o êmbolo aqui. Sabe o que é o êmbolo? O êmbolo da seringa. Quando tu aperta, tem a borrachinha preta que vai e volta. A borrachinha preta é o êmbolo da seringa. Aqui eu tenho o êmbolo do cilindro. Aí esse cara aqui, ó, olha só, olha só, olha só. Este cara aqui, agora o gás ele está em outro estado. Tu concorda comigo? Aqui diminuiu o volume, certo? Então, quando eu comparo dois estados, vamos lá, ó, escreve aqui, ó, para comparar dois estados do gás. O que eu faço para comparar dois estados? Aqui foi o seguinte: equação de Clapeyron. Eu tenho um estado e quero analisar ele. Eu vou olhar a pressão, o volume e a temperatura do gás, a quantidade de gás, e eu vou relacionar assim: PV igual a NRP. Né? Fechou? Então tá. Agora, quando eu quero comparar dois estados, o estado 1 com o estado 2, ele mudou pressão, mudou volume, mudou temperatura. O que eu faço? Eu olho para o gás e falo assim, ó, ô tesouro, povotó. O que é povotó? Ele se relaciona assim, a pressão multiplicada pelo volume e pela temperatura. Isso é uma constante. Então eu vou dizer que é povotó igual a PVT. Povotó PVT é a equação do gás ideal, tá? Ó, escreve aqui, equação do gás ideal. Cara, o que é um gás ideal? É um gás hipotético, ele não existe, ele tem algumas características assim, peculiares, né? É igual quando fala assim, ó, a tua pessoa ideal, ela não existe, ela é idealizada. Aí tu compara as pessoas com esse tua pessoa ideal para tu viver. Gás ideal também, né? Ele é um gás real, ele chega próximo de um gás ideal em altas temperaturas e baixas pressões, tá? Aí a gente tem a velocidade média das moléculas igual, não, a gente desconsidera a força de coesão, de adesão. Então, gás ideal é um gás hipotético. Beleza. Aí, olha só essa, tá? Tu imagina se cai uma coisa assim numa prova. Quando que um gás real se comporta como ideal? Quando que isso vai acontecer? Acontece em algumas situações, tá? Um gás real se comporta como o ideal, vai ficar mais próximo disso, quando ele é submetido a altas temperaturas e baixas pressões. Aí ele se comporta como um gás ideal. Bom, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só agora o que eu quero falar para ti. Então, tá aí. As duas primeiras relações da aula. PV igual a NRT, equação de Clapeyron e equação do gás ideal. A relação entre elas é que se tu botar aqui, ó, PV sobre T é igual a NR, mantendo a mesma massa de gás, isso vai ser constante. Fechou. Agora, o que eu quero conversar contigo, tá? Eu vou conversar contigo sobre o trabalho. Olha só. Trabalho termodinâmico. Uhum. Termodinâmico. Trabalho termodinâmico. Deixa eu ver como é que tá lá. Meu, esse quadro tá muito bom, né? Não tá assim? Tá grandão para ti assim? Aqui a impressão que eu tenho é que ele tá grandão, iluminado, bem assim nítido, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tá bom. Esses dias eu estava dando aula, Zoísa, eu estava dando aula para uma aluna, aí ela falou assim: Ô Jean, vou falar uma coisa para ti, tá? A minha mãe, ela veio aqui, abriu a porta do quarto porque ela achou que tinha uma pessoa comigo no quarto, tá? Porque parece que tu tá aqui dentro conversando comigo, sabe? Então, ó, espero que tu também ache isso, que fica assim, a gente tá longe, mas tá junto. Então, gente,
trabalho termodinâmico. Me dá um ruim, tá? Eu passo na rua e pergunto assim, o que é trabalho? A pessoa fala, trabalho é FD. O quê? Trabalho é F vezes D. O quê? Cara, acho que trabalho é só isso, né? A força vezes o deslocamento, tá? Mas, de certa forma, o trabalho é isso. Porque o que é trabalho? É a transformação da energia. Então, aquele negócio, se tu dizer que trabalho, vou colocar no estilo assim, tá? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Tá, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se eu for empurrar uma caixa, que é, digamos assim, na física, a ação mais rasa que a gente vai fazer, mais fácil, como que eu vou aferir um valor para essa energia que eu vou usar para empurrar a caixa? Então aí eu faço assim, eu pego a força e multiplico pelo deslocamento da caixa, tá? Isso aqui também vai remeter ao trabalho aqui. Porque o que acontece? Tu concorda que existe uma força sendo feita aqui? Existe uma força aqui. Então, essa força, aí, força pela área é igual a pressão. Este cara aqui, ele tem um volume, né? Então, olha só, não sei se tu notou. Aqui, aqui, se eu pegar esse cara, tem uma alturinha aqui, certo? Quando vem para cá, tu concorda que se eu botar um H0 aqui e vir para cá, essa altura aqui aumentou. Considerando que esse cara aqui ele tem uma área constante, né? Existe um volume aqui, esse volume aumentou. Tu concorda comigo, não? Tu concorda que eu posso dizer, nesse caso aqui, tá? Que daqui para cá rolou uma variação de volume. É ou não é? Porque o que teve de variação de volume? A gente teve aqui, a variação do volume aqui vai ser essa área multiplicado por essa variação de H aqui, tu concorda? Teve uma variação de volume, tá bonito isso, né? Não tá bonito? Tá bonito, certo? Aqui, por sua vez, o Hzinho diminuiu. Então, a gente pode dizer que esse cara aqui, ele foi uma expansão. Tu concorda comigo que aquele cara ali foi uma expansão? Já esse cara aqui, eu vou dizer que ele foi uma compressão, tá? Certo? Agora, o que acontece? Quando esse cara aqui subiu, tá? Pode-se dizer que tem uma força aqui acontecendo aqui. Vamos botar que tem uma força associada a isso, certo? Vamos colocar que pode ter aqui, rolou uma força para cima aqui, tá? Que empurrou esse negócio para cima aqui. Certo? Tem uma força ali. Bom, aí eu posso dizer também para ti que a pressão ela é justamente a força pela área. Tu tá comigo nessa ainda? Certo? Então esse cara aqui tem uma área aqui, aqui existe uma área, então existe uma pressão desse gás que é a força que está fazendo nesse êmbolo ali, certo? Pela área eu tenho uma pressão associada, tá? O que acontece? Essa pressão aqui, ela vai atuar, né? Aqui em todas as direções. Aí eu estou considerando só a pressão do êmbolo, tá? Fechou? Fechou? A gente está brincando aqui, tá? Agora, olha só. Se o trabalho ele é a força vezes o deslocamento, o que é o deslocamento? Tá? O deslocamento aqui, daqui para cá, nessa expansão aqui, nessa expansão aqui, tá? Teve uma variação do H aqui, então variou tudo. Então, olha só, o trabalho vai ser, se eu pegar isso aqui, a força é a pressão vezes a área. Então, eu vou colocar aqui, quem é a força? A pressão vezes a área. E o que foi o deslocamento do ângulo? É um ΔH. Se eu pegar esses dois aqui, eu vou ter escrito o seguinte,
que o trabalho é a pressão multiplicado pela variação do volume. Tá? Então é isso mesmo. Trabalho é a pressão vezes a variação do volume, vem do trabalho força vezes deslocamento. Só que tu entende que eu estou falando do trabalho usando as grandezas que eu tenho que ter dos gases. Tu tá comigo nessa? Fechou? Então o trabalho está aqui. O que é trabalho? A pressão vezes a variação do volume. Unidade de trabalho no Sistema Internacional de Unidades, aqui está escrito SI. Para quem não sabe o que é o SI, porque é no sistema da Sinara, entendeu? Tu conhece a Sinara? Então, é o SI, Sinara. Não, né, velho? É Sistema Internacional de Unidades. Aí, no Sistema Internacional de Unidades, ó, Joule, Joule. Só que tem o usual, né? Então, às vezes, aparece isso aqui, uma caloria igual a 4,2 joules, esse papo. Muito bem. Agora, olha só. Vamos pensar umas coisas aqui, tá? Vamos pensar umas coisas aqui. Olha só agora aqui, tá? Olha isso, olha isso. Tu concorda que aqui está o gás que expandiu, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Na expansão, tá? O que a gente vai ter na expansão? Tu vai, ó, imaginar o seguinte, tá? O gás, ele tá ali. Qual a outra fórmula do trabalho? Aqui tem duas, né? É isso? Aqui trabalho é a força vezes o deslocamento. E aqui trabalho, tá? Aqui pressão multiplicado pela variação do volume. Tu tá conseguindo ver ali? É isso que tu tá falando, tesouro? É isso que você tá perguntando? Tá? Nesse caso aqui, o trabalho. 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 Você tá vendo aqui, né? Tá vendo aqui, né? Tá vendo aqui? Então, essa primeira aqui trabalha a força vezes deslocamento. Onde que tu vai usar isso aqui, tá? Isso aqui tu vai usar o seguinte, simplesmente, se tu tiver um bloquinho aqui, tá? Ó, uma força F no ângulo θ e vai ter um deslocamento ali. Trabalho mecânico, tu entendeu? Aí o que eu te demonstrei, professor? Eu te demonstrei que esse F vezes D resulta nesse trabalho aqui, que é a pressão vezes a variação do volume, tá? Então isso aqui, pressão certo? E aqui, variação do volume, tá? Variação de volume, certo? Beleza? Estamos indo então. Olha só agora, tá? Esse aqui a gente chama do quê? Como diminuiu, ó. Tá vendo que o volume diminuiu? Esse aqui eu já escrevi ali, ó. Compressão. Aí na compressão, o que tu vai imaginar? Na compressão, o que tu vai imaginar, ó, é que o meio ali, ó, o meio está realizando um trabalho sobre o gás, tá? Então aqui agora eu vou começar a despoluir o quadro para tu anotar as coisas certas. Tu entendeu que isso aqui foi só para eu demonstrar? Isso aqui foi só para eu demonstrar, tá? Certo? Então aí, ó, isso aqui foi só para eu demonstrar. Isso aqui não é muito útil, mas são formulazinhas que a gente conhece. Então tá, pressão, força pela área para aparecer pressão ali. Esse cara aqui, a variação do volume a gente sabe também, eu não vou usar. Isso aqui eu mostrei para a Isabela só para despoluir o quadro, tá? Aí, olha só, olha só. Agora eu quero que tu saiba falar umas coisas aqui. Vamos lá, na expansão o que acontece? Na expansão, o gás realiza trabalho sobre
o meio, certo? Aí tu vai dizer o seguinte, nesse caso aqui, o trabalho é positivo, tá? Agora, olha só, na compressão, tá? Tu tá vendo aqui os bonequinhos representando, bonequinho representando um meio empurrando o pistão para baixo. Então tá é uma compressão. Então aqui é o contrário. Ó, o meio realiza trabalho sobre o gás. E daí o que vai acontecer? Nesse caso, o trabalho é negativo. Certo? Agora vamos lá. Olha só, olha só. Trabalho no gráfico. No gráfico. Certo? O que a gente vai fazer? Trabalho no gráfico. Olha só. Estou colocando para ti um gráfico no quadro. Certo? Estou colocando para ti um gráfico no quadro. Esse gráfico é de pressão pelo volume, tá? Aí, eu dei um chute no tripé agora, tá? Eu sou um cagalhão. Tá bem retinho, tá vendo a basezinha ali, ó? Tá vendo ali a faixinha preta em cima? Olha, é muito bonito, tá? Agora vamos lá. Volta, prof. Foca, professor. Cara, esse professor com déficit de atenção é uma coisa louca, né? Olha só, vamos lá. Aqui, ó. Trabalho e pressão pelo volume. Te liga, tá vendo? Pressão, volume, trabalho. Então, a área desse gráfico vai dar o trabalho, tá? Então, apareceu pressão, volume, tu lembra, ó, a área do gráfico. Do gráfico vai dar o trabalho, tá? Agora vamos ver como que vai aparecer para ti. Vai aparecer assim, ó. Considere um gás que saiu do ponto A para o ponto B. Ele realizou essa transformação de A para B. Logo, tu já vai saber disso. Eu posso dar nomes, inclusive, né? Esse cara aqui que vai de A para B, ele sofreu uma transformação que ela é isobárica. Tu sabe dizer por que ela é isobárica? Porque a pressão se manteve constante. Aí, como que eu realizaria, como que eu calcularia o trabalho? Olha só. O trabalho teria aqui dois volumes, né? Volume V1 e V2. O trabalho seria a área desse gráfico aqui, tá? Fechou? Fechou? Tranquilo? Eu preciso só de um ok que tu tá comigo até aqui. Tá bom ritmo até aqui, gente? Tá bom ritmo até aqui? Então tá. Olha só, tu tá vendo a revisão zaça no quadro, tá? A primeira parte da termodinâmica toda, certo? Aqui eu tenho as transformações gasosas. Não falei ainda da isotérmica, isovolumétrica, da isobárica, vai ter um momento agora. Aqui eu falei do trabalho. Eu desenhei para ti uma expansão, tu notou que aumentou o volume. Por que aumentou o volume? Porque o gás, realizou um trabalho sobre o meio, e daí eu calculo isso, pressão vezes a variação do volume. A pressão do gás está aqui. Aqui foi uma compressão. Aí, olha só, quando tem uma expansão, trabalho positivo, compressão, trabalho negativo. Aqui eu calculei pela área. Agora eu vou fazer uma coisa para ti. Eu vou fazer isso aqui, ó. Sabe o que eu fiz aqui agora? Eu estou representando para ti uma transformação cíclica. Presta atenção nisso. Ó, aí o trabalho aqui, ele é quem?
ele é a área do retângulo. Tu entendeu? Aqui, ó, o trabalho vai ser a área do retângulo, tá? E isso aqui é o quê? É uma transformação cíclica. Deixa eu te explicar isso. Cíclica. Tá, como assim, prof? Transformação cíclica. Logo, logo a gente vai falar, a segunda lei da termodinâmica diz que a segunda lei, logo, logo, tô dando spoiler de aula agora, tá? A segunda lei da termodinâmica diz que uma máquina térmica operando em ciclos, tá? Não consegue, é impossível transformar integralmente calor em trabalho, nunca vai render 100%. Então, uma transformação cíclica, ela começa e acaba no mesmo ponto. Então, aqui, por exemplo, eu teria uma transformação isobárica, uma isovolumétrica, uma compressão isobárica e mais uma transformação isovolumétrica. O trabalho aqui seria o trabalho desse retângulo interno, tá? Aí o que acontece? Numa transformação cíclica, é importante tu saber a variação da energia interna é zero. Por que a variação da energia interna é zero? Porque a variação da temperatura é também igual a zero. Tá? E daí tu vai fazer o seguinte, nesse sentido aqui, horário, no sentido horário, o trabalho é positivo. Por quê? Porque o trabalho maior tá nesse sentido, tá? Então aqui, ó, sentido horário, certo? Trabalho na transformação cíclica é positivo, certo? Agora, olha só, uma coisa importante. O produto PV, ele é proporcional à temperatura. Então, a gente vai fazer exercício disso daqui a pouco. Então, se eu pegar, qual ponto tem temperatura maior? Ó, ponto C, ponto D. Qual tem temperatura maior, o ponto D ou o ponto A? A temperatura maior vai ser no ponto A, porque se eu fizer o produto de P vezes V, vai ser maior do que esse PV aqui, porque PV é proporcional a T. Agora sim, tesouros, ó, dá uma printada nesse quadrão aí que eu vou apagar, que é a primeira parte da aula, tá? Ô, todos esses desenhos agora vão ter que apagar, né? Tá louco, né, cara? Todos esses desenhos vou ter que apagar agora. Curtiu, curtiu? Agora, a primeira e segunda lei da termodinâmica no quadro vai ter, tá? 2 quadrinhos eu vou fechar tudo. Vamos, vamos? Posso apagar? Posso apagar? Eu vou. Aqui, ó. Tá bom, obrigado. Isso, Vanessa, fala com o prof, tá? Não deixa o prof sozinho, não. E isso, fala, Marcela. Fala com o prof, tá? Fala com o prof. O prof fica aqui sozinho, ninguém conversa, sabe? Eu já sou todo complexado que eu sou professor de física, ninguém gosta de mim, tá bom? As pessoas falam assim, eu não entendo, é difícil. Aí eu fico aqui, as pessoas não conversam, eu vou ficando mal, tá? Eu vou ficando mal. Aham. Ô, 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 aqui, ó, vou apagar. Paguei. Pá, pá, pá. Agora, presta atenção. Primeira e segunda lei da termodinâmica do quadro. Então, falei contigo do trabalho, tá? Falei contigo do trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é quando a gente transforma energia. Então, o gás expande, realiza um trabalho, ele movimenta o pistão, entendeu? E aquilo é uma energia mecânica. Aham, aham. Aí, olha só, olha só. Isso tudo agora tem 2 leis que vão mexer isso tudo, que é a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Anos depois, eles fizeram a lei zero da termodinâmica, tipo Star Wars. Sabe Star Wars? Que fizeram o filme e depois voltaram atrás? Então, fizeram a primeira e a segunda e agora vamos falar a zero. Aí tem a lei zero. A lei zero é só para tu entender isso, ó. Presta atenção. A lei zero é assim. Lei zero da termodinâmica, tá? Tem eu, as canetas e o apagador, certo? Aí fala assim: se o apagador está em equilíbrio térmico com o Jean, fechou. E o Jean está em equilíbrio térmico com as canetas, significa que o apagador e as canetas também estão em equilíbrio térmico. Tu entendeu? Essa é a lei zero da termodinâmica. Não vou nem colocar no quadro, tá?
É do equilíbrio térmico. Ela é importante. Agora, primeira e segunda lei, tá? Isso é o show. Isso é o show, tá? Fica ligado. Isso é o show. Primeira lei da termodinâmica em três palavras. Sabe falar? Primeira lei da termodinâmica em três palavras. Sabe dizer? Sabe dizer? Alguém aí participa. Eu vou olhar agora o chat, hein? Vou olhar o chat. Alguém sabe? Primeira lei da termodinâmica em três palavras. Fala com o prof. Vocês não vão falar, né? Vocês vão deixar no vácuo, né? Não sabe, não sabe? Então eu vou falar agora. Olha só, olha só. Olha só. Conservação de energia. Certo? Conservação de energia. Conservação de energia. Fechou? Conservação de energia. Tá? Olha só, olha só. Então vamos. Então vamos. Olha só, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, bem bonitinho, tá? Primeira lei da termodinâmica. Mas assim, né? Tu deixou passar a tua uma aprovação certa, porque a pessoa que fala que acerta, ela passa, tá? Uhum, aconteceu várias vezes assim, não dá errado. Tá, então, se eu perguntar, tu acerta, tu vai. É a aprovação certa, tá? Tem um gurizão aí que passou já na semana passada. Primeira lei da termodinâmica. Então, conservação da energia. Tem um outro jeito de falar mais romântico que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Uhum. Só que no matematiquês, tá? Ela fala assim, ó, delta U é o calor trocado menos o trabalho. Como assim, prof? Olha só, se eu tiver uma massa de gás, eu pergunto para ti assim, ó, como que essa massa de gás varia a sua energia? Tu entendeu? Aí, para eu saber o tanto que ela varia a energia, primeiro eu tenho que falar desse delta U aqui. O que é o delta U? Delta U é a variação da energia. A variação da energia equivale a 3 meios de nr delta T. Tá? Eu acho muito engraçado quando chega nesse momento da aula, eu olho sério para os alunos e falo assim: tu acha a termodinâmica difícil? Então, vou te falar uma coisa. Essa termodinâmica que eu estou te ensinando, ela só vale para os gases monoatômicos. Aham, só vale para um átomozinho só. Se tiver dois, já vai passar para 5 meios. Se tiver três, 7 meios, porque muda o grau de liberdade que esse cara vai rotacionar. Que o que é esse negócio da variação da energia interna? A energia interna do gás é uma função só da temperatura, tu entendeu? Então, se o gás está lá, o mesmo gás, ele aumenta a temperatura, ele aumenta a sua energia. Por quê? Porque a temperatura mede a energia cinética, sabe? Dos átomos, moléculas ou átomos de um corpo. Aí, a energia cinética não é uma coisa com mv quadrado sobre 2? Esse o mv quadrado é a molécula sacudido sobre 2, né, da energia cinética. 3 por quê? Porque um monoatômico ele tem 3 graus de liberdade, ele vai vibrar nas 3 direções. Tu entende? Aí quando passa para 2, ele já vibra 2, mas tem rotação junto. Ei, pira. Então, mas está aqui, certo? Variação da energia interna, ela é função da temperatura. O meu delta ficou muito feio, tá? E assim, não me julga, tá? Eu estou empolgado porque hoje é sexta-feira e eu estou te dando aula, né? Concorda? Hoje é sexta, só que daí vai ter simulado no final de semana. E tem aula sexta, né? É isso. Então vamos. Agora, vamos lá. Delta U, essa aqui, variação, olha só, escreve. Variação
da energia interna, certo? Esse aqui tu já sabe quem é. É o trabalho. Acabamos de falar sobre ele. Tem um caderno cheio de coisa aí para te falar. Tá? Esse aqui, sabe como é que a gente engana as pessoas? Eu falo assim, ó. Esse aqui é o calor do gás. É o calor do gás. Já pensou? O gás não pode ter calor, é o calor trocado. Entendeu? Isso aqui é o calor trocado. É isso. Tá? Então, tudo na mesma unidade. Certo? Tudo em joule ou em caloria. Aí o que, que eu quero que tu entenda aqui, tá? O que, que eu quero que tu entenda? Tu vai ficar procurando aqui, certo? Três transformações importantes. Lembra que tinha. Tem uma aula inteira disso, da isotérmica, da isovolumétrica, da isobárica. Então tu vai procurar esse papo, assim, sabe? Sempre que um exercício puxar esse assunto contigo, ele quer te dar um recado. Quer ver? Por exemplo, ele fala contigo assim, ó. Ele fala contigo assim. Ele fala que um gás, por exemplo, tá? Esse cara aqui, ele remete, tu tem que prestar atenção quando aparece essa transformação aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, a transformação, ela é isotérmica, tá? Cuidado, cuidado com a isotérmica. Cuidado com a isotérmica. Cuidado com a isotérmica, tá? Por quê? Quando o cara fala assim, ele vai falar todo despretensioso. Aí considera um gás que fez uma transformação isotérmica. Aí tu, meu Deus, não deu nada. Cara, é muito importante. Porque se o gás faz uma transformação isotérmica, o ΔT é zero. Velho, se o ΔT é zero, atenção, o ΔU também é zero. Aí tu presta atenção nisso. Se o ΔU é zero, é porque todo o calor trocado ficou igual ao trabalho. Tu entende? É um louco. Ele pegou, gastou toda a energia que tinha em trabalho. Tu entende? Ele gasta, recebe e gasta. Então, apareceu a palavra isotérmica. Cuidado. Tu entende? Eu juro, eu vou parar de berrar. Agora, vamos lá. Tem uma outra coisa que tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado nisso aqui, ó. Trabalho. Sabe qual é a palavra que tem que cuidar? Outra coisa, assim, ó. Oh, isso aqui, matéria aqui é uma traíra, tá? É uma traíra. Porque de repente o cara fala assim: ó, oh, o gás realizou uma transformação isovolumétrica. O que quer dizer a isovolumétrica? Vamos botar, cuidado. Ó, mais uma. Apareceu a palavra isovolumétrica. Ou alguma coisa que remeta a isso, né? Sabe o que, que eu vou te dizer agora? Cuidado. Por que cuidado, cara? Cuidado, porque se é uma isovolumétrica, a variação do volume é zero. Aqui é um V, tá? Presta atenção. Aqui é um V e aqui é um U. Não vai errar, senão tu vai errar. Ó, delta V zero, aqui vai ser o quê? Trabalho igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, presta atenção, o trabalho é igual a zero. O que, que vai acontecer? Toda variação da energia é igual ao calor trocado. Tá entendendo o que eu estou falando? O cara fala assim, ó, o cara realizou uma transformação isovolumétrica e ganhou 20 calorias. Qual foi a variação da energia? Tu vai surtar, tu vai querer calcular a variação da energia com o calor trocado e vai embora, aí tu vai te perder, porque vai ser igual. Tu entende? Agora aqui tem que tomar cuidado. Esse aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Qual é a palavra que eu tenho que tomar cuidado quando eu falo de calor trocado? Agora é o seu momento, hein? Você garantir a sua aprovação. Qual é a transformação que o calor trocado é zero? Ah! Fala qual é, um para mim aí, não me deixa no vácuo. Um só. Qual é? A isobárica, quase isobárica é a pressão. Adiabática. Adiabática. Quer ver? Quer ver? Na tua frente aí tem um recipiente adiabático. O que é um recipiente adiabático? A garrafa térmica de café.
É a garrafa térmica de café, não deixa trocar calor com o meio. Aham. A, de, a, ba, de, ga. É isso, adiabática. Na transformação adiabática, o calor trocado é zero. Presta atenção agora, tá? Porque eu vou falar contigo de duas coisas. Eu vou falar contigo da expansão adiabática e da compressão adiabática, tá? Então vem que eu vou colocar no quadro. Olha só. Expansão adiabática. Não sei se tu notou. Se eu falo que o calor é zero, tá? Tu vai notar que delta U fica igual a menos o trabalho. Né? Um valor é positivo e outro é negativo. Então, isso vai depender se é uma expansão ou se é uma compressão. Na expansão adiabática, agora, se tu quiser participar da aula, vai ser bem legal. Faz em casa para tu ver a coisa genial da física, tá? Vamos fazer assim, tá? Eu vou pegar aqui agora e eu vou fazer assim, ó. Eu vou soprar, vou colocar minha mão aqui na frente e vou soprar com um bafinho, assim, ó. Um bafão, sabe assim? Quando eu fiz, cara, saiu assim, eu vou botar verde. Saiu uma bufa de aveia. Ela foi isso, né? Então ele pegou na mão e eu senti ele quente. Concorda comigo? Agora, se eu fizer assim, ó. Se eu vim aqui e eu fizer assim, ó. Eu pegar e soprar assim, ó. O que vai acontecer? O ar vai sair daqui, vai ser, ó. E vai fazer assim, ó. Tu concorda comigo? Então vai rolar uma expansão, tá? Assim, ó, ó, ó. Expandiu. Agora faz assim, faz assim. Coloca a mão na frente, quente, tá? Agora faz assim, ó. Biquinho. Tu vai sentir que ficou gelado. Faz isso devagarinho assim, ó. O ar ficou gelado. Por que que ele esfria, tá? Ó, o gás esfria. Cara, por que que o gás esfria? Por que que o gás esfria? O gás esfria por quê? Porque como eu tenho, olha só, delta U é igual ao trabalho, na expansão o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, o delta U é negativo. Se o delta U é negativo, delta U negativo, delta T negativo. Ele diminui a temperatura, tá? Então, quando eu sopro com o biquinho ali, é uma expansão adiabática. Sabe quando foge gás do botijão, tá? Quando tu vai botar o SBP, tu sente que aquele negócio fica gelado. Por que que fica gelado? Porque ele expande e daí o gás perde energia. Agora pode ter também, olha só, uma compressão adiabática. Cara, o que que é compressão adiabática? Na compressão adiabática, ó, delta U é igual ao trabalho, só que na compressão o trabalho é negativo, o delta U fica positivo. Então, não sei se tu lembra, tá? Não sei se tu já fez isso. Tu pode pegar aqui, ó, tá? Uma bomba e encher, ó, encher a bola. Tuf, 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 tuf. Tu concorda que a bomba esquenta? Ei, por que que a bomba esquenta, cara? Por que que a bomba esquenta? Por que que a bomba esquenta? A bomba esquenta porque ao realizar trabalho sobre o gás, eu estou dando energia para ele, entendeu? Olha só que legal. Na compressão, trabalho negativo.
Se eu boto um trabalho negativo aqui, menos com menos fica mais. Na expansão, a compressão aumenta a energia do gás, tá? Aqui aumenta a energia do gás. Então, o que, que eu tenho aqui no quadro? Tá? Tudo que tu precisa saber sobre a primeira lei termodinâmica, certo? Na primeira lei da termodinâmica, a variação da energia do gás depende de ele ganhar ou perder calor. Se ele ganha calor positivo, se ele perde calor negativo. Aqui, se tem uma expansão, o trabalho é positivo. Se tem uma compressão, o trabalho é negativo. Na compressão com trabalho negativo, menos com menos fica mais. Então, a compressão faz esquentar. Aqui, certo? A expansão ele vai fazer perder calor. Vai, copia isso aí que eu vou apagar já. Na verdade, não vou apagar, eu vou só jogar aqui pro lado, tá? Ó, eu vou só jogar aqui pro lado, tá? Eu vou só jogar aqui pro lado e vou escrever nessa pontinha aqui, ó. Porque aqui eu vou colocar a segunda lei, certo? Ó, segunda lei da termodinâmica, tá? Tô desenhando aqui no quadro uma máquina térmica. Máquina térmica. A máquina térmica acontece o que na máquina térmica? Máquina térmica tá é um automóvel, pode ser um trem, a Maria Fumaça, tá? O que a gente vai falar aqui sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? Rendimento nunca vai ser 100%. Então, tu tem qualquer enunciado, fica fácil aí. Eu vou falar e tu vai, se quiser, tu pode escrever. É impossível, tá? É impossível uma máquina térmica operando em ciclos transformar integralmente calor em trabalho. Ou seja, impossível a máquina térmica render 100%. Vou falar mais uma vez. É impossível uma máquina térmica operando em ciclos transformar integralmente, ou seja, 100%, o calor que ela recebeu da fonte quente em trabalho. Então, o que é a fonte quente? Tá? Aqui, por exemplo, ó, eu vou dizer que está recebendo uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor aqui ela é chamada de calor da fonte quente. Fonte quente é a fornalha do trem, por exemplo, onde é colocado lá o carvão para tudo aquecer. Cara, uma parte dessa energia aqui, ela vem para cá e ela é transformada em trabalho. Então aqui está o trabalho que foi realizado, tá? Agora o que acontece? Uma parte foi desperdiçada. A parte que foi desperdiçada, nesse modelo aqui de entrada e saída, isso aqui é um modelo para representar a máquina térmica. Existe aqui o calor da fonte fria, tá? Esses dias eu estava dando uma aula particular, assim, eu não entendi esse modelo aí. É como se eu quisesse te explicar como funciona uma máquina de fazer caldo de cana, tá? Aqui eu coloco a cana, que é toda a energia que eu tenho, uma parte eu transformo no meu trabalho, que é o suco, e a outra parte eu jogo fora, que é o bagaço, tu entendeu? Então, aqui é a máquina térmica. Isso aqui eu estou falando de energia em joules, trabalho em joules e calor desperdiçado em joules. Ah, professor, eu não entendo o calor desperdiçado. Faz uma coisa. Se tu vai andar de carro amanhã, depois que tu andar, vai lá e coloca a mão no motor. Aquele calorzinho do motor que tu sente no capô, aquele calor, é esse calor desperdiçado aqui. Então, lá do 6 e pouco, 6,40 que tu bota de combustível, só uma parte, ali, 20% no máximo, tu transforma em movimento. O resto tu joga fora. O carro é uma máquina, o carro a combustão não é uma máquina térmica muito esperta, não, tá? Cara, eu tô sendo cara, eu tô brincando contigo, né? Óbvio, mas o rendimento dele é bem baixo. Bom, agora vamos lá. Vamos falar aqui. Rendimento. Rendimento, tá? Como que tu mede o rendimento de uma máquina térmica? O rendimento de uma máquina térmica vai ser sempre o trabalho realizado
pelo calor da fonte quente. Eu tenho uma fala importante aqui, tá? Eu gosto de dizer assim, eu gosto de dizer que o rendimento, em tudo que eu faço na vida, eu meço meu rendimento. Então, vamos lá, medir o rendimento como pai. Minha filha está sempre pedindo, papai, queria falar contigo. Ela fala, 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 fala. Eu acho que eu ganho ali, eu estou sempre num rendimento bem bom, porque eu tenho muita paciência com ela. Então, sempre, quando eu vou dormir, eu penso, como é que eu rendi hoje? Eu sempre penso, o que eu fiz, dividido pelo que eu podia ter feito. Então, o que que eu fiz? Eu ouvi, eu fui atencioso, eu busquei, eu conversei, eu fiquei junto. Cara, eu fiz tudo que eu podia ter feito como pai, eu rendi 100%. Agora, se eu fiz a metade, ela falou, eu falei, ai, fala rápido que eu tô com pressa, sai fora, menina. Pronto, eu não rendi o que eu fiz e o que eu podia ter feito. Eu podia ter sido paciente. Então, aqui é isso. O que que a máquina térmica faz? Ela realiza trabalho. O que que ela podia ter feito? Ter transformado 100% nisso. Ela nunca vai fazer. Tá? Agora, o que que é o trabalho aqui? O trabalho é justamente isso, é um menos o outro, né? Que o trabalho aqui vai ser um menos o outro. A gente sabe. Ó. O trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, eu posso dizer também, tá? Deixa eu fechar esse cara aqui e deixa eu fechar esse cara aqui. Ó, eu posso dizer também que o rendimento vai ser assim. Rendimento, 1 menos o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. Por quê? Se eu substituir esse cara aqui, Q1 por Q1 dá 1 e ficou menos Q2 por Q1. Então tá. Agora aqui, ó, a máquina de Carnot. A máquina de Carnot. Cara, a máquina de Carnot, ela não existe. Ela é assim, ó, ela é a máquina ideal. Então, se eu pensar assim, uma máquina que rendesse o máximo possível de tudo, ela seria ideal. Ela não existe, mas ela seria ideal. Então, cara, a máquina de Carnot é isso, é a máquina ideal. Agora eu vou pensar assim, ó, eu gosto, né? Cara, que merda que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Eu gosto de mulher. Aí você pensa assim, cara, mulher que eu gosto, deixa eu ver. Cara, a mulher ideal. Vou pensar assim, se ela fosse ideal, ela ia ser o máximo, mas mesmo assim ela não ia poder voar ainda, entendeu? Mesmo assim ela não ia poder voar. Tem coisa que ela não consegue fazer, mesmo sendo ideal, entende? Então a máquina de Carnot é essa ideal que tem o rendimento máximo, mas mesmo assim ela nunca vai render 100%, tu entende? Aí eu consigo calcular esse rendimento. A máquina de Carnot, ela rende, o rendimento dela é calculado somente entre duas temperaturas. Então, quando o cara ele fala assim, isso aqui funciona como se fosse a mulher ideal, como se fosse uma máquina ideal. Aí é a máquina de Carnot. Aí tu pode fazer a conta pelas temperaturas, tu entende? Aí, para fechar tudo, eu vou colocar aqui, o ciclo de Carnot, tá? Tu vai olhar o ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É um gráfico que representa o ciclo de Carnot. Não pira achando que existe só o ciclo de Carnot. Existe o ciclo de Otto, existe o ciclo de Stirling, existe o ciclo do motor a combustão, existem vários ciclos. Ele vai te dizer por que esse aqui ele é o mais famoso, porque ele não existe, ele representa o ideal, tu entendeu? Aí essa aqui é representada por 4 curvas, só tem que saber falar elas. 4 curvas, tá? 4 curvas. Quais são essas curvas? As duas verdinhas, elas são duas isotermas, tá? Entre as duas verdinhas tem as azulzinhas. As azulzinhas são duas adiabáticas. Então, se aparecer o ciclo de Carnot, para tu dizer o que ele representa, né? Ele é representado por duas curvas isotermas e por duas adiabáticas.
uma expansão, outra expansão, compressão e compressão. As verdes são isotérmicas e as outras adiabáticas. Cara, agora eu quero fazer exercício contigo, tá? Eu vou dizer, eu tô, assim, impressionado com o meu poder de síntese. Concorda? Ficou massa no quadro, não ficou? Vai, registra que é teu. Já vou apagar, tá? Vai rapidinho. Pra gente fazer exercício agora, tá? Posso apagar já? Opa, rolou um vácuo aí. Vocês estão comigo? Ah, estão falando sim, né? Ah, vocês estão comigo aí? Ai, gente. Ui! Deu um tum, 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 tum. Já pensou isso tudo que eu falei agora? Vocês não ouviram? Me deu tão ruim, tá? Ai, eu tô impressionado com o meu quadro. Tá bonito, tá? Tá bonito. Ai, eu achei muito bonito. Agora eu vou apagar e jogar tudo fora. Ai, eu fico maluco com esse meu trabalho, tá? Tu registra aí. Vocês batem foto do quadro? Alguém bate foto do quadro, não? Hã? Dá um print pra mim. Dá um print. Faz um print. E depois manda pro prof. Faz. Alguém fez? Ó, meus tesouros estão aí, né? Eu tenho uns tesouros que eu conheço no olho verde, assim, olhando no olho. Eu vou te olhar no olho verde se eu vou na quinta-feira que vem. Eu vou olhar para ti, nos olhos, hein? Nos olhos. Tô apagando. Pam, 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 param. Vamos nos exercícios agora, tá? Tem a folhinha aí? Tu pegou a folhinha? Tu pegou a folhinha? Cara, eu escolho esses exercícios, eu fico olhando, olhando, olhando. Como é que eu vou fazer para mostrar para eles uma coisa que eu queria mostrar? Aí eu vou lá e encontro. Assim, tá aqui! Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. É. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Vou fazer o primeiro agora. Vou fazer o primeiro, tá? O primeiro. Não sei se tu nota assim, eu sou bem assim de. Eu peguei ali, ó, a AFA ali 2024. Cara, isso aqui os caras vão olhar as provas difíceis, eles adoram olhar as provas difíceis. Já peguei várias provas da CAF que lembra umas provas do militar, assim, que eles pegam umas questãozinhas e adaptam. Então eu peguei uma para fazer também. A primeira, vamos fazer junto. Enquanto eu faço, o que ele está representando aqui, cara? Ele está representando a máquina térmica, tá? Ele está representando a máquina térmica. É isso que ele está